Imagine que você descobre que seu trauma não é um arquivo de memória consciente que você pode escolher abrir ou fechar. É uma gravação neurológica impressa no seu sistema nervoso. Uma impressão tão profunda que o seu corpo continua respondendo hoje, como se o perigo de ontem estivesse acontecendo agora. O psiquiatra holandês Bessel van der Kolk, um dos maiores pesquisadores sobre trauma das últimas décadas, revolucionou nossa compreensão com uma frase simples e devastadora: o corpo guarda as marcas. Mas o que ele e a técnica de sincronização bioenergética revelam juntos é algo ainda mais perturbador. Essas marcas não são apenas psicológicas. Elas são padrões neurológicos congelados que fragmentam a organização energética do corpo inteiro. Duas tradições, uma convergência espantosa. Onde Van der Kolk vê sistema nervoso congelado em resposta de sobrecarga, a técnica de sincronização bioenergética vê segmentação biomagnética, a fragmentação do campo energético unificado, onde ele identifica interferência neurológica no ciclo sensório-motor. A técnica de sincronização bioenergética identifica assincronia, ou seja, falta de sincronização nas pulsações celulares. E ambas chegam à mesma conclusão revolucionária. A autorreparação não vem de entender melhor a história do trauma, vem de restaurar a sincronização fisiológica que foi interrompida. Bessel van der Kolk fez algo radical. Ele questionou a própria definição de trauma que a psiquiatria havia aceitado. O transtorno de estresse pós-traumático não é sobre o evento horrível em si. É sobre a resposta de sobrecarga do sistema nervoso, aquela sensação de total impotência, colapso interno, aquele não consigo lidar com isso. É por isso que o mesmo evento cria trauma em uma pessoa e não em outra. A variável crítica não é o que aconteceu, é como o corpo respondeu. Van der Kolk apresentou estatísticas americanas arrepiantes. 1 em cada 5 mulheres com histórico de abuso sexual. 1 em cada 4 crianças agredidas fisicamente pelos pais. 1 em 8 testemunhando violência doméstica grave. E a comparação contundente. Para cada soldado voltando da guerra com transtorno de estresse pós-traumático, talvez existam 30 crianças sofrendo trauma dentro de casa. O trauma não é raro, é sistêmico. Agora, considere a técnica de sincronização bioenergética. Ela trabalha com um conceito paralelo. O corpo possui pulsações celulares naturalmente sincronizadas, que em saúde dançam juntas em harmonia constante. Mas quando interferências neurológicas chegam, traumas, estresses crônicos, emoções não resolvidas, essas pulsações entram em assincronia. Deixam de ser um pulso unificado e se fragmentam em segmentos com polaridades opostas. A técnica de sincronização bioenergética chama isso de segmentação biomagnética. Ambas as abordagens dizem essencialmente a mesma coisa. O corpo entra em um padrão de desorganização que se perpetua. Van der Kolk o chama de sistema nervoso congelado em resposta de sobrecarga. A técnica de sincronização bioenergética o chama de interferência neurológica que quebra a sincronização natural. Mas a verdade subjacente é idêntica. O corpo não consegue voltar para casa. Fica preso em uma frequência de perigo que não mais existe. Van der Kolk descreveu uma hierarquia crítica de processamento no cérebro. As informações sensoriais, o que vemos, ouvimos, cheiramos, sentimos, não chegam primeiro ao córtex frontal, nossa área de pensamento racional. Chegam primeiro em áreas muito primitivas do cérebro. Mais precisamente no tronco cerebral, nosso centro de sobrevivência mais básico, o sistema límbico, nosso centro emocional e de memória. Especificamente a substância cinzenta que avalia em milissegundos: estou seguro ou em perigo mortal. Tudo isso acontece antes que o córtex frontal consiga processar a informação. A consequência é brutal. O corpo reage antes mesmo da gente pensar sobre o que está acontecendo. Entra em modo de sobrevivência automático. A resposta é luta ou fuga. Coração disparado, músculos tensos, prontos para atacar ou correr. Ou é a resposta de congelamento, paralisia, como um animal fingindo morte. São reações automáticas, instintivas, não são escolhas conscientes. A técnica de sincronização bioenergética compreende esse mesmo processo através de sua própria linguagem neurológica. Ela fala de engramas sensório-motores, padrões de memória que ficam gravados no sistema nervoso quando um evento traumático acontece. Não é uma lembrança consciente acessível, é uma memória de tecido,
armazenada nos padrões de tensão muscular, na organização do circuito nervoso sensório-motor. O corpo, em nível neurológico profundo, se lembra de como sobreviveu e continua executando aquele programa de sobrevivência toda vez que um gatilho aparecer. E você? Já passou ou conhece alguém que vivenciou por esta experiência? Aqui está o salto importante. Van der Kolk fala em resposta automática do sistema nervoso primitivo. A técnica de sincronização bioenergética fala em engrama neurológico, aprisionado em ciclo sensório-motor. Mas são duas descrições da mesma realidade neurobiológica. Quando alguém grita e o corpo inteiro se contrai, não é porque conscientemente pensou no perigo. É porque o sistema nervoso primitivo está executando um programa de sobrevivência gravado. O circuito sensório-motor está congelado em um padrão que diz: isso sempre significa morte. Van der Kolk descreveu algo profundo que chamou de mapa interno, aquela representação neurológica que o sistema límbico cria, baseada nas primeiras experiências relacionais. Uma infância com cuidadores seguros e responsáveis cria um mapa neural de sou amado, sou bem-vindo, o mundo é um lugar seguro para explorar. Uma infância marcada por abuso, negligência ou medo constante cria seu oposto neurológico. Sou indesejado, sou um fardo, o mundo é perigoso, não posso confiar em ninguém. E aqui está o mais chocante da descoberta de Van der Kolk. Esse mapa persiste mesmo quando a vida adulta traz sucesso, reconhecimento, validação externa. Artistas brilhantes, profissionais ultra bem-sucedidos, carregam internamente a sensação de não terem valor, de serem lixo, porque aquele mapa foi codificado no sistema límbico lá atrás. Já mostramos isso aqui no canal quando falamos de um famoso padre católico, do maior cantor romântico do Brasil e do maior ídolo pop da América. A lógica e o sucesso não conseguem, por si sós, reescrever aquele sentimento visceral que reside na memória do sistema nervoso primitivo. A técnica de sincronização bioenergética compreende isso através de um conceito que ela chama de sincronização relacional e interferência neurológica familiar. Ela reconhece que o sistema nervoso humano não é uma ilha neurológica isolada. Funciona em relação constante com os campos bioenergéticos das outras pessoas. Quando um cuidador está genuinamente presente, seguro, conectado, seu sistema nervoso sincronizado ensina ao sistema nervoso da criança como sincronizar. Mas quando o cuidador está ausente, negligente, fragmentado em seu próprio trauma, o que acontece é que o sistema nervoso da criança internaliza o padrão de interferência neurológica do cuidador. A criança cresce com o que a técnica de sincronização bioenergética chama de engrama de negligência, um padrão neurológico que diz: meus sentimentos não importam, meu corpo não é válido, não há esperança de resgate. Ambas as abordagens reconhecem que não é só o trauma que machuca, é o contexto relacional onde o trauma acontece. E quando falta aquele contexto, aquela presença segura de um outro, o corpo fica sem a informação neural que precisa. Você está seguro. Você é válido. Você pode confiar. Van der Kolk enfatizou especialmente as 3 respostas biológicas de sobrevivência: luta, fuga e congelamento. Mas foi o congelamento que ressaltou como o mais perturbador em termos de trauma duradouro. Quando um organismo percebe que lutar ou fugir não funcionará, ele entra em congelamento. Uma imobilidade completa. Como um animal fingindo morte. É uma resposta evolutiva brilhante quando o perigo é inescapável. Mas quando esse congelamento persiste anos depois, quando o perigo já passou há muito tempo, ele se torna uma prisão neurológica. Van der Kolk descreveu como o trauma fica preso no sistema nervoso. As pessoas continuam reagindo a gatilhos no presente. Um som, um cheiro, uma situação interpessoal qualquer, como se a ameaça original estivesse acontecendo agora. E o que é mais perturbador? A pessoa muitas vezes sabe racionalmente que a reação é exagerada, que não há perigo real ali, mas não consegue controlar a resposta fisiológica e emocional. Não consegue parar. Isso gera uma vergonha profunda, a sensação de estou perdendo o controle, sou louco, tem algo errado comigo. A técnica de sincronização bioenergética chama esse fenômeno de engrama sensório-motor congelado. A energia que foi mobilizada para lutar ou fugir ficou congelada no sistema nervoso porque o corpo aprendeu que movimento significa morte. Aquela crença não é uma ideia consciente, é uma gravação no ciclo sensório-motor, um padrão que diz: ficar imóvel é segurança, movimento é morte. E aqui
está o insight revolucionário que ambas as abordagens compartilham. Você não cura isso ao dizer à pessoa, você está seguro agora. Porque o sistema nervoso não acredita em palavras, o sistema nervoso acredita em sensações. Acredita em padrões motores completados, acredita em reorganização fisiológica. Van der Kolk definiu a essência do transtorno de estresse pós-traumático de forma que é absolutamente central. Ficar preso no passado é a definição mais pura deste transtorno. Essa repetição involuntária, onde o evento traumático continua invadindo o presente, pode ser através de pesadelos muito vívidos. Não são simples sonhos, são experiências sensoriais completas do trauma, armazenadas no tronco cerebral primitivo. Pode ser através de flashbacks, sensações ou imagens intrusivas que surgem do nada, reativando o circuito neural do trauma como se estivesse acontecendo agora. Sensações corporais inexplicáveis que remetem ao trauma original, ou até mesmo padrões de comportamento repetitivo onde a pessoa, sem perceber, reencena aspectos do trauma. E para se proteger disso, a pessoa começa a evitar tudo, qualquer coisa que possa servir de gatilho, e começa a suprimir os próprios sentimentos. Isso leva a uma sensação terrível que Van der Kolk chamou de anestesia emocional. A sensação de não estar realmente viva. Junto com isso vem uma hipervigilância constante, sempre esperando o próximo perigo, sempre alerta. O sistema nervoso em ativação simpática permanente. A técnica de sincronização bioenergética compreende esse ciclo através do conceito de interferência neurológica crônica e ciclo sensório-motor bloqueado. O engrama traumático continua, mantendo o sistema nervoso em um padrão repetitivo de ativação inadequada. O corpo não consegue sair do ciclo porque a informação neurológica está congelada. Sempre há perigo. Nunca está seguro. Van der Kolk observou algo profundamente perturbador. O trauma destrói a autoimagem. Afeta brutalmente a forma como a pessoa se vê e como se relaciona com os outros. A pessoa passa a acreditar que é fundamentalmente má, suja, defeituosa. Afeta a relação com o próprio corpo, que passa a ser sentido como fonte de perigo ou de dor. E, crucialmente, mina a capacidade de conexão. Van der Kolk observou isso de perto nos veteranos do Vietnã. A dificuldade em sentir e expressar amor, em se conectar com os próprios filhos, em sentir confiança nos outros, em se sentir pertencente ao presente. A pessoa literalmente se desconecta do mundo relacional porque o sistema nervoso está programado para estar em guarda contra os outros. A técnica de sincronização bioenergética compreende isso como fragmentação bioenergética que se estende ao campo relacional. Quando o sistema nervoso está em ciclo sensório-motor bloqueado, a pessoa não consegue estar genuinamente presente com o outro. Não consegue sincronizar com a presença do outro. A segmentação biomagnética interfere não apenas na saúde do corpo individual, mas na capacidade de estabelecer campos bioenergéticos sincronizados com outras pessoas. Van der Kolk ressaltou pesquisas que mostram que o impacto do trauma no cérebro infantil é literalmente diferente dependendo da idade em que ocorre. Um trauma aos 3 anos deixa marcas neurológicas diferentes de 1 aos 5 ou aos 14. O cérebro é literalmente esculpido por essas experiências precoces. É moldado por elas. Porque durante a infância, as estruturas neurais ainda estão sendo formadas. A arquitetura do sistema nervoso está ainda sendo construída. Um ambiente traumático não apenas causa uma resposta de estresse. Literalmente organiza as vias neurais de forma diferente. As crianças que crescem em ambientes de negligência, abuso ou medo constante têm seus circuitos neurais organizados para estar em alerta permanente. Seus sistemas nervosos aprendem que o mundo é perigoso e que elas não podem confiar. A técnica de sincronização bioenergética reconhece que essa moldagem neural corresponde também a uma codificação de engramas no sistema sensório-motor desde o início da vida. Se a primeira experiência sensório-motora é de medo, abandono ou desconexão, esses padrões se estabelecem como os padrões neurológicos básicos que a pessoa carrega para toda a vida. Pesquisas indicam que os movimentos bilaterais, sejam oculares, táteis ou auditivos, ativam redes cerebrais importantes. Redes de função executiva, planejamento, perspectiva, autoconsciência. Isso permite que o circuito neural reprocesse a memória traumática a partir de uma perspectiva mais ampla, menos reativa, mais integrada. O sistema nervoso consegue sair do padrão fixo de revivência.
A técnica de sincronização bioenergética compreende isso através da linguagem de sincronização bilateral neurológica. Movimentos bilaterais, lado direito e esquerdo do corpo ativados alternadamente, ativam a integração dos dois hemisférios cerebrais e restauram o padrão de sincronização sensório-motor. Quando as duas metades fragmentadas do sistema nervoso encontram sua coordenação novamente, a integração da memória traumática é possível. Van der Kolk diz: os movimentos bilaterais reprocessam a memória e permitem ao sistema nervoso sair da revivência. A técnica de sincronização bioenergética diz: os movimentos bilaterais sincronizam o padrão neurológico que estava fragmentado e bloqueado. Ambas estão descrevendo o mesmo milagre neurobiológico. Quando você traz os dois lados de volta juntos, restaura a sincronização sensório-motora, e a integração é possível. Van der Kolk fez algo profundamente compassivo. Ele recontextualizou comportamentos frequentemente julgados como falha moral ou fraqueza de caráter. Automutilação, abuso de substâncias, compulsão alimentar. Ele viu essas questões não como maldade ou fraqueza, mas como tentativas desesperadas de autorregulação neurológica. Quando o sistema nervoso está tão desorganizado pelo trauma que a pessoa não consegue regular suas emoções naturalmente, procura desesperadamente formas de se automedicar. É uma resposta inteligente do corpo tentando sobreviver. Por exemplo, automutilação, tentativa de sentir algo quando se está anestesiado emocionalmente, ou de focar em dor controlada quando a dor interna é incontrolável. Abuso de substâncias, tentativa de alterar a ativação neurológica intolerável. Compulsão alimentar, tentativa de autoconsolo quando o sistema nervoso está em desespero. Van der Kolk cita o trabalho do Vince Felitti com uma mulher com obesidade. Perdeu muito peso num programa, mas rapidamente ganhou tudo de volta. Quando investigaram, descobriram que a obesidade funcionava como proteção neurológica inconsciente contra a tensão sexual indesejada, ligada a abuso infantil. Emagrecer a fez se sentir vulnerável de novo porque o corpo perdeu sua proteção. Então, o sistema nervoso trouxe de volta o peso como restauração daquela proteção. A técnica de sincronização bioenergética compreende isso através de sua própria lógica neurológica. Comportamentos autodestrutivos representam tentativas do sistema nervoso de se sincronizar à sua própria maneira, mesmo que essa sincronização seja prejudicial. Quando alguém se machuca, o que está buscando é sensação, prova de que existe. Quando o corpo está tão anestesiado pelo trauma que a pessoa não consegue sentir nada, a dor controlada se torna validação de existência. Ambas as abordagens dizem: não é fraqueza de caráter, é inteligência do sistema nervoso tentando sobreviver, e a compaixão é o primeiro passo para a verdadeira autorreparação. Porque quando você consegue ver seu próprio comportamento autodestrutivo, não como fracasso moral, mas como resposta neurológica inteligente a uma situação intolerável, você começa a oferecer a si mesmo o entendimento que permite a real reorganização do sistema nervoso. Van der Kolk faz uma provocação final que é profundamente perturbadora. Ele observa que o abuso e a negligência infantil talvez sejam o maior problema de saúde pública nos Estados Unidos, com custos sociais enormes. A técnica de sincronização bioenergética converge com essa visão. Uma sociedade saudável seria uma sociedade onde a sincronização neurológica fosse cultivada coletivamente desde a infância. Onde crianças nascessem em famílias e comunidades que entendessem a importância de oferecer presença relacional sincronizada, validação constante, segurança que reorganiza o circuito sensório-motor. Em uma sociedade assim, há menos trauma neurológico a tratar depois, porque há menos trauma neurológico a criar em primeiro lugar. E os custos sociais, psicológicos e econômicos seriam drasticamente reduzidos. Então, voltamos àquele começo impactante. Você descobre que seu trauma não é um arquivo trancado numa gaveta mental. É uma gravação neurológica, um padrão sensório-motor congelado no seu sistema nervoso primitivo, reativado constantemente, invadindo o presente. Bessel van der Kolk diz que o corpo congela uma resposta de sobrevivência que foi interrompida. O sistema nervoso fica preso em um padrão de ativação que não consegue se desligar. O mapa neurológico criado pela experiência traumática persiste mesmo quando as circunstâncias mudaram. A técnica de sincronização bioenergética, por sua vez, diz que o campo bioenergético entra em assincronia. O ciclo sensório-motor fica bloqueado.
Os engramas neurológicos ficam congelados, continuando a manter a segmentação biomagnética que fragmenta sua organização fisiológica. São duas linguagens para o mesmo horror neurobiológico. Você está prisioneiro de um padrão neural que tentava protegê-lo. Mas aqui está a esperança que ambas oferecem. Padrões neurológicos podem ser reprocessados. Engramas podem ser resolvidos e integrados. Sincronização sensório-motora pode ser restaurada. O sistema nervoso pode aprender segurança de novo. Tudo converge para a mesma verdade neurobiológica. O sistema nervoso é incrivelmente plástico. O corpo quer se autorreparar, você só precisa permitir. E talvez as perguntas mais importantes sejam: como permito que meu sistema nervoso reprocesse e integre a memória traumática? Como restauro a sincronização sensório-motora que foi interrompida? Como organizo meu circuito neural de volta para a segurança? Porque a resposta, segundo Van der Kolk, segundo a técnica de sincronização bioenergética, segundo a própria neurobiologia do corpo, é simples e poderosa. Você nunca perdeu a capacidade de se auto-reparar. Apenas congelou o padrão neural de como fazer. E quando o sistema nervoso é oferecido segurança genuína, validação constante e a oportunidade de reprocessar e integrar o que foi congelado, ele lembra e volta a sincronizar. Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos, e que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente, porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para maiores informações sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo. E descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental, para você, para sua família e até mesmo para a sua empresa.